Eu fiz um vídeo do Pirata que Estica. Como um dos maiores fenômenos da história da cultura pop japonesa, One Piece também cruzou os mares para o ocidente e fez milhares de lunáticos ao redor do mundo esperarem toda semana por um novo episódio dessa imensa jornada. Mais de 1.100 capítulos marcam a trajetória dos piratas do Chapéu de Palha, em um universo com dezenas de ilhas fantásticas para serem exploradas. Se tu é fã de One Piece, tu sabe que se tem uma coisa que essa fandom defende com unhas e dentes é a construção de mundo do gênio Eiichiro Oda. E se tu não é fã, provavelmente tu já viu esses caras palestrando sobre como o mestre não dá ponto sem nó. Falar mal do tal world building de One Piece é interpretado da mesma forma que apontaram a arma na cabeça do fã do mangá. Nos capítulos mais recentes da história é que isso se intensificou ainda mais. O mundo está pegando fogo. É revelação atrás de revelação, respostas para perguntas que fazíamos 300 episódios atrás, personagens antigos que tu nem lembrava o nome dando as caras. É uma quantidade absurda de informação, fazendo o universo de One Piece sempre parecer algo extremamente complexo e repleto de detalhes por toda parte. Mas de onde vem essa força do mundo de One Piece? É apenas uma criatividade sem tamanho? A quantidade gigantesca de episódios é o principal fator? Ou Oda é só gênio? Ter boas ideias não é sinônimo de ter uma boa história. Além disso, apesar da duração da jornada ajudar, outras obras enormes como Naruto e Bleach não são tão reconhecidas pelos seus mundos complexos, mesmo que ambos os casos também contem com universos fantasiosos criados do zero. Então, o Oda é só gênio mesmo e tá tudo certo, né? Sim, mas por que especificamente o mundo é um dos principais holofotes da escrita do nosso craque? Alguma coisa de diferente essa máquina de escrever deve fazer, caso contrário, não seria um ponto tão fora da curva. Acontece que mesmo com oceanos tão extensos e ilhas quilométricas espalhadas por toda a Grand Line, a razão por trás desse sentimento está muito mais próxima do que parece. Um dos pontos principais para toda essa sensação é sem dúvidas a maneira como Eiichiro Oda trabalha o seu protagonista. Ué, como isso gera isso? Como uma peça central que faz todo esse mecanismo funcionar, Monkey D. Luffy é a engrenagem silenciosa por trás de todo esse gigantesco mapa em construção. Na verdade, ele é bem barulhento. E agora, vamos entrar em um elemento crucial para isso tudo: o arco de personagem do Luffy. Em termos diretos, o Luffy é um personagem de arco estático. E que bruxaria é essa? Arcos de personagens são o esqueleto por trás das mudanças em uma história. São eles que nos fazem ficar interessados pelo próximo acontecimento da trama, visto que sentimos uma progressão com o passar dela. Os 3 tipos mais populares dessa estrutura são: o arco de mudança positiva, onde um protagonista começa em uma situação menos que satisfatória e termina em uma melhor do que a sua inicial; o arco de mudança negativa, onde ele termina em um lugar pior do que o inicial; e por fim, o assunto desse vídeo, o arco estático. Caso queira um pouco mais de detalhes sobre os outros 2 tipos, basta clicar no meu vídeo analisando os arcos de personagens de To Be Hero X. Em um arco estático, o protagonista em questão praticamente não vai mudar internamente, mas mudará aqueles em sua volta. Ele já está completo no próprio interior e já sabe como agir para ser verdadeiramente feliz. Ele já encontrou uma crença que resolverá os problemas em sua volta, um ideal capaz de combater o mal deste mundo, que é representado pelas forças antagonistas. Em termos narrativos, ele já encontrou a sua verdade, ou seja, o que ele realmente precisa para ser feliz. Porém, o mundo ao redor ainda não compartilha desse ideal e sofre por seguir crenças distorcidas contrárias a essa verdade. Esta transformação que ocorre por onde ele passa nos gera interesse e torna o mundo vivo aos nossos olhos. Então quer dizer que por ser um protagonista de arco estático, o Luffy não vai mudar em nenhum sentido ao longo da história? Não é bem assim que funciona. Internamente, ele sempre será o mesmo e jamais se desprenderá totalmente da sua verdade. Mas desde que isso não mude, todo o resto do personagem pode sofrer alterações. Outros pontos, como seu visual, nível de poder e habilidades, por exemplo, são bastante comuns de serem mudados para demonstrar a evolução de uma história. É bem recorrente vermos debates sobre esse assunto entre os fandoms de anime na internet. Alguns exemplos recentes são aqueles vídeos da Netflix, de 20 fãs de Naruto debatendo contra um fã de algum outro anime. Um argumento muito fácil de ser visto na internet é o de que o Naruto evolui muito mais do que o Luffy por amadurecer ao longo da história. E de fato, sentimos isso porque o arco do Luffy é fundamentalmente estático, como vimos aqui, enquanto Naruto passa por um arco de mudança positiva, onde ele descobre sua verdade ao longo da história, e termina em uma situação interna melhor do que na qual começou a jornada. É por isso que tem mudança no nome. E qual é essa tal verdade do Luffy?
A partir daqui, eu vou dar uma passada bem geral pela história, então haverão spoilers concretos do pré-time skip e algumas menções a eventos do Novo Mundo. Através da sua verdade, Luffy acredita que todos devem ser livres, e a cada arco de personagem que ele também influencia, vemos ele ajudando aqueles em sua volta a também perceberem isso, antes se sentindo presos a alguma pressão externa que os atormentava, normalmente um tirano. O Luffy liberta Kobe dos comandos doentios da Alvida, onde ele era forçado a mentir e não ser ele mesmo, representado por ele chamar ela de bonita. Depois, ele literalmente liberta Zoro de uma prisão, também dá a oportunidade do Usopp de viver aventuras de verdade, ao invés de ficar se apegando a mentiras, e leva ele para aventuras reais em alto mar, para fora de seu pequeno vilarejo. Tira o Sanji de sua cozinha fechada e ilhada para ser um cozinheiro nos mares mais diversos do mundo. Sanji esse que também posteriormente é aprisionado pelos laços de sua família. O Luffy também liberta Nami do bando de um pirata tirano, aceita o Chopper como o monstro que ele é e mostra que também tem lugar para ele no mundo afora, além do seu pequeno quarto dentro das muralhas de um castelo. Ele também queima a bandeira do governo mundial, que literalmente prendia Robin, e tira o Brook das névoas de um navio fantasma, no qual ele morou por anos sozinho. Isso sem contar todas as ilhas que ele salvou do controle de um tirano. Assim, a mensagem sobre liberdade que One Piece passa para os seus leitores é expressa para o mundo através da boca e dos punhos do protagonista. Em seu livro Creating Characters Arcs, Kami Wayland fala sobre como a trama, personagens e temáticas são conceitos interconectados. A autora acrescenta que podemos até mesmo chegar no nível de dizer que arcos de personagens são equivalentes ao tema de uma história. A temática de uma história, como uma grande mensagem no centro de tudo, só tem impacto para nós quando manifestada através de seus personagens. Nós vemos o mundo sendo mudado por essa questão principal do protagonista, e só assim vemos como isso também pode nos mudar. Um universo cujo status quo foi chacoalhado por um novo conceito virou de ponta cabeça, e agora é um universo em movimento. Um comentário muito presente na comunidade de One Piece é que o mundo da obra de Eiichiro Oda é tão vivo que, abre aspas, podemos até remover o Luffy da história que o mundo continua funcionando, fecha aspas. Por que temos esse sentimento mesmo com tudo que eu falei até agora? O ponto principal aqui é a função do nosso craque Chapéu de Palha de ser o catalisador da mudança por onde ele passa. É graças à sua presença e suas ações que os personagens de sua volta, muitas vezes percorrendo o seu próprio arco de mudança positiva, passam a enxergar a verdade através do Luffy e conseguem se tornar completos para seguir na história por conta própria. Isso nos faz sentir que eles já são pessoas completas e vivas, capazes de continuar vivendo quase que sozinhos com base na sua nova crença. Desta forma, é o Luffy quem vai ajudar outros personagens a passarem pelos seus respectivos arcos positivos e negativos, abrindo seus olhos para a sua verdade, e os fazendo se unir à sua causa. Ele vai ser o catalisador da mudança deles e do mundo. É a partir desse ponto central que um enorme T se desdobra em um mundo coeso, com novos pontos, que então conseguem traçar suas próprias linhas, pois, como Kami Wayland destaca, um arco de personagem estático é capaz de criar as histórias mais dinâmicas, e por esse motivo, muitas vezes estas são percebidas como tendo uma trama carregada e densa, por estas enfatizarem as mudanças no mundo ao redor do protagonista. No entanto, são as ações do protagonista que causam essas mudanças, conforme ele age com base na sua verdade. É assim que, mesmo com arco estático, o Luffy criou e está criando um dos mundos mais vivos da cultura pop. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu adoro criar histórias e entendê-las cada vez mais através desses estudos. Essa análise não é uma verdade absoluta. Na verdade, encarei isso até como um teste para colocar conceitos em prática e me fazer pensar a respeito dos temas abordados. Então se sinta bem-vindo para incrementar essa discussão nos comentários. A escrita é complexa demais para avaliarmos com um único tipo de gabarito. Se eu conseguir prender a sua atenção até aqui, então basta virar a página e nos veremos no próximo capítulo. Até mais, caro leitor.